Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? 1h30 da manhã agora. Então, eu tô gravando esse vídeo assim, quem quiser assistir, né? Porque gostei de uma coisa que eu tava lendo aqui quase agora, né? E li, né? Depois fui aqui um pouquinho em Romano, depois fui para Mateus, depois fui para Gênesis, né? Que a Bíblia é assim, você começa a ler e, né, se você começar a cavar, você vê que uma coisa conecta uma com a outra, né? E achei interessante uma coisa aqui que eu tava vendo aqui sobre julgamento, né? Eu percebo que é eu mesmo e creio que nós, todos seres humanos, nós julgamos muitas pessoas, o jeito, a cultura, qualquer coisa, né? E vocês perceberam que você pode ir trabalhar em uma empresa X. A outra, se você for para uma outra empresa que faz a mesma coisa, elas não vão ser iguais. Vai ter regras diferentes, né? Vai ter coisas que uma empresa faz, outra não faz. Uma é mais exigente em tal fator e outra é exigente em outro fator. Tanto em ambas é menos ou mais exigente, né? Se você for com uma família, você pode visitar 100 ou até 1000 famílias. As 100 e as 1000 famílias é diferente uma da outra. Se você for ir para uma igreja, ir para uma outra igreja, sendo pentecostal ou não pentecostal, ou seja qual que for, nenhuma é igual. Né? Se você for fazer uma faculdade e prestar a mesma matéria, né? Você pode ver que a forma de ensino é diferente. Um professor vai ensinar de um jeito, o professor vai ensinar de outro jeito. Mas onde que eu quero chegar? Às vezes a gente julga as pessoas ou a nossa visão, a nossa certa bolha que a gente vive, né? E a gente julga de uma forma como nós tipo, tivesse certo, 100% de certeza daquilo que a gente está julgando. E pelo que eu estou vendo aqui, isso é errado. Pelo, pelo que eu estou vendo aqui, em Romanos capítulo 14, versículo 1 ao 14, isso é errado. A gente não pode julgar? Pode. Tranquilo, gente. A gente pode até julgar, pode até, porque nós temos o nosso livre-arbítrio de opinar, nós temos a nossa dúvida, entendeu? Isso aí Deus deu pra gente. Mas julgar de uma forma que a gente seja um juiz, julgar. E outra forma também, às vezes a gente não julga, mas nós tipo, dá um desprezo, né? Se a pessoa não segue a mesma linha de raciocínio que eu sigo, eu meio que desprezo ela. Isso acontece muito em panelinha, tanto de empresa, tanto dentro de igrejas, entendeu? Então é uma coisa que devemos tomar muito cuidado. Se a gente está fazendo essa panelinha, se a gente é a panelinha, entendeu? Porque às vezes a gente está dentro de uma panelinha da igreja, ou a gente julga, ou a gente despreza, sem perceber. Porque a gente julga de um jeito, como a gente até fala, não, eu sou uma pessoa imperfeita, eu busco a Deus tudo, eu sei que eu tenho que me olhar. Mas às vezes isso cabe a mim julgar muito a minha pessoa. Porque às vezes a pessoa fala, pô, você está sendo muito orgulhoso. Às vezes a pessoa fala, pô, você está sendo muito arrogante. E a gente tem que pensar de um jeito que, às vezes, o que a gente não está conseguindo enxergar em nós mesmos, as pessoas estão conseguindo enxergar. Não que nem, tipo, não que eu vou pegar toda a informação, toda a crítica que a pessoa fala para mim, pode ser verdadeira, mas também pode ser falsa. Tenta buscar uma frutagem. No caso, o que a pessoa está falando de você também. Mas voltando aqui, ó, no assunto em questão do Romanos, capítulo 14, versículo 1 ao 14, principalmente nos versículos 10, 11, 12, 13, 14, é a mesma coisa eu pegar um exemplo aqui. Eu vou julgar tem um irmão que ele gostava sempre de andar com uma certa roupa de hip hop. Vamos pegar um exemplo. E ele se converteu
E ele ainda anda com a roupa de hip hop. Isso muda alguma coisa? Para mim não. Mas para algumas pessoas julga, porque tem gente que acha que tem que mudar a roupa. Mas tem gente que não acha que tem que mudar a roupa. Agora, se por exemplo eu quisesse que essa pessoa tem que mudar de roupa, mas ela não quer mudar de roupa, eu tenho que julgar ela, ou o pior, eu tenho que desprezar ela, porque ela não está seguindo a mesma linha de raciocínio meu. Então, meus caros, amigos, irmãs e irmãos, nisso eu estou pecando feio. Porque a pessoa, ela não precisa seguir a mesma linha de raciocínio que eu. Mas tem um porém, eu tenho que respeitar. Se eu estou numa igreja que eu congreguei 5 anos, vou para uma outra igreja que uns 50% ou 60% é diferente da minha, e a ideia daquele pastor que eu estou agora nessa igreja atual, às vezes não bate com algumas coisas, as minhas ideias, eu não posso desprezar o meu pastor, não posso desprezar a liderança da igreja, eu não posso desprezar a cultura, a forma que a igreja anda, entendeu? É a mesma coisa você ter trabalho em uma fábrica de fraldas e do nada você sai daquela fábrica e vai para uma outra fábrica de fraldas. E você começa a falar, nossa, mas meu encarregado é desse jeito, agora esse encarregado aqui é de outro jeito. Meu caro amigo, o seu julgamento muitas das vezes é para você. Você tem que saber que julgar você pode, mas não impor aquilo que você acha que o seu julgamento tem que ser verdadeiro. Que o seu julgamento tem que ser acima daquilo que você acha que pode ter que ser feito. O único julgamento que é acima de tudo, que é o julgamento que pode ser o limite de tudo, é de Deus. A gente pode opinar, a gente pode falar. Eu vejo gente que muitas das vezes, igualzinho, eu conheço um rapaz, uma menina, um menino que sempre andava de skate. E se converteram, começaram a ir para a igreja e continuam andando de skate. Isso está errado, está certo? Na minha opinião, minha, não está errado. Eles podem andar de skate. O que uma coisa tem a ver com a outra? É esporte. Mas tem gente que já acha isso errado. Eu vou desprezar porque a pessoa pensa diferente que eu? Não. Só para terminar, por que eu falei que eu fui para Mateus e fui para Gênesis, né? Mateus, por caso do Mateus capítulo 7, né? Versículo 1, se não me engano, até o versículo do 1 até o 7. Deixa eu ver aqui. Do versículo 1 até o 6. Ele fala sobre o julgamento. E depois fala bem severamente quem julga. Entendeu? E por que eu falei da parte de Gênesis? A parte de Gênesis é aquela parte que o Senhor chega ao Abraão e dizem que ele tem uma promessa, né, de ter um filho, né, que a Sara vai ter esse filho, né. A Sara ouve, dá risada e depois ela fala que não deu risada. O que dá para eu entender? A Sara, ela riu por dentro, né. Então, às vezes a gente despreza as coisas até de Deus, às vezes tem promessa de Deus na nossa vida e a gente não acredita, né? Próprio Deus. Então, vamos tentar não julgar muito, porque eu não vou falar, não vamos julgar. Não, a gente vai continuar julgando sim, porque nós, ser humano, nós julga mesmo, entendeu? Porque a gente tem uma linha de raciocínio, a gente tem uma linha de raciocínio cultural, de política, de crença, de questões, né? Como eu falei, às vezes você vai com uma família, o pai e a mãe tratam o filho de um jeito. Você vai com outra família, o pai e a mãe criam o filho de outro jeito. E eu não preciso colocar um padrão, gente, o pai e a mãe tem que criar desse jeito, assim, 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 não. E é interessante porque assim, às vezes a gente julga, muitas vezes seu irmão veio de uma cultura que ele não come carne de porco.
Se ele não come, mas ele aceita Deus, ele está fazendo coisa para Deus, amém? Eu estou falando do meu ponto de vista. Eu não preciso ficar falando em cima de púlpito ou ficar dizendo que esse irmão está certo ou está errado. Né? Eu tenho que levar a palavra de Deus para levantar a pessoa, para levantar o moral da pessoa, para ensinar a pessoa que o caminho de Deus é o caminho certo. Que muitas das vezes a gente vai errar, a gente vai fazer umas cagadas mesmo, na verdade nós fazemos muita cagada. Eu fico pensando assim, às vezes pensando, né? Como Deus tem paciência em ser humano, porque às vezes eu olho para mim mesmo e falo, meu Deus, você tem muita paciência comigo. Muita. Porque eu erro muitas vezes. Se eu erro muitas vezes, não dá tempo de eu julgar outra pessoa. Mas assim mesmo, eu consigo achar um tempinho. Mas não só eu, nós todos, ser humano, a gente acha um tempinho para julgar uma outra pessoa, para olhar para a grama do vizinho. A gente pode falar que não olha, mas a gente olha sim. A gente observa, a gente tem um padrão de raciocínio que a gente julga a diferença. Isso já é de nós, entendeu? Mas só vamos tomar cuidado, né? Uma coisa que eu estou falando aqui é o que eu estou falando para mim mesmo aqui agora. Tomar cuidado da forma que a gente julga as pessoas, né? Porque dependendo do jeito que a gente julgar, a gente vai ser julgado também. Eu já vi muita gente julgar irmão ou irmã e cometer a mesma coisa que esse irmão ou irmã fez. E pior. O engraçado é que a pessoa fez e ainda fez pior. A pessoa, ou também, às vezes a pessoa julga de um jeito, lógico. Às vezes quando a gente está indo para a igreja, está indo tudo certinho, está jejuando. Alguns têm cultura de ir para um monte, né? Ou vai, tipo, oração na igreja de manhã ou à noite. Tem estudo na igreja, vai lá, ou toca, ou canta. Sabe aquela vida de cristão? Nossa, legal, minha vida de cristão, faz tudo certinho, que beleza. Tem algumas dificuldades na vida, mas consigo vencê-la. E às vezes a gente pensa que nós temos a autoridade e o poder de poder julgar a pessoa que não consegue fazer a mesma coisa que a gente consegue fazer. Se eu estou conseguindo jejuar, dar meu dízimo, se olhar para um monte, olhar em casa, consigo fazer as coisas na igreja, consigo ser o melhor, consigo ser consigo ser legal com todo mundo. É estranho também. Mas eu não posso ter autoridade, o poder de julgar alguém que não consegue fazer aquilo que eu não estou conseguindo fazer. Então presta atenção quando eu mesmo falo para mim mesmo. Isso eu reflito bastante. Porque eu erro muito e ainda estou errando bastante. Mas é algo que eu vou sempre carregar em mim. Que o meu eu preciso me olhar sempre. Bastante e sempre. Eu só não vou poder me olhar em mim quando Deus chegar em mim e falar: basta a sua vida aqui na terra. Eu posso ter 60 anos, 70 anos e 80 anos. Eu vou ainda aprender coisas novas. E outra coisa, tudo que a gente aprender diante de Deus, nada tem que ficar guardado para a gente. Temos que passar com sabedoria. Às vezes a gente muitas vezes aprender uma coisa meia boca, né? Não é porque eu aprendi uma coisa meia boca que eu vou explicar meia boca para a pessoa. Eu vou tentar aprender aquela coisa meia boca, beleza? Eu vou tentar explicar de uma forma melhor para outra pessoa. Porque muitas vezes a pessoa que me ensinou não soube ensinar. Mas eu vou tentar pedir sabedoria para Deus, falar: Deus, me dê sabedoria para eu poder ensinar de um jeito que a pessoa possa aprender com mais facilidade. Não só na igreja, não só no serviço, mas no dia a dia. Então, tudo que você ganha aqui na terra, não somente bem material, em questão de conhecimento, não é seu. É uma coisa que tem que ser repassado. O pai e a mãe cria o filho para futuramente ser pai e mãe
que também que outros filhos que vão ser pai e mãe. Então, a vida aqui na Terra, comparada à nossa infinita vida que a gente vai ter com Deus, creio que vai ser com Deus, né? Creio que tomara que seja tudo, todos nós aqui esteja crendo que nós vamos ser salvos, né? Mas a gente tem que saber que nada nos pertence. Isso que é a palavra certa. Então, tomemos cuidado. Isso, essa palavra eu pego para mim. Amém? Boa noite, gente. Eu acho que já é umas 2 horas da manhã, eu acho, né? Mas é uma coisa que eu queria trocar ideia com vocês. E eu quis fazer esse vídeo. Agora tem que ver se eu vou postar no YouTube ou no Facebook, sei lá. Mas fico na paz, tá bom? Tchau, tchau.